Vamos falar de Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder ajudar você a que está escrevendo a redação e também para você poder evitar alguns erros básicos, eu vou falar para vocês de 3 formas que você não pode começar, não que você não pode, mas que eu não sugeriria você escrever e começar a sua redação, e inclusive de formas que você poderia fazer também para poder conseguir justamente escrever melhor uma introdução do Enem. Vale lembrar que não existe uma forma que ela vai ser com que tenha que a nota máxima da redação por você poder escrever uma introdução. A introdução é uma parte da redação do Enem, então existem sempre também as outras partes do que você vai escrever da redação do Enem. Então aqui é mais para você poder ter uma ideia do que geralmente eu vejo meus alunos escrevendo, que eles começam a redação, e aqui eu quero mostrar para vocês o que seria e o que faria mais sentido você escrever numa introdução e por que seria visto como não tão bom esse tipo de introdução. O primeiro deles é falar que o tema é polêmico. O que acontece? A redação do Enem não quer trazer um tema perguntando se ele é polêmico ou se ele não é polêmico. A questão que você tem quando você escreve uma redação do Enem é que existe um problema que ele possui origens culturais, legislativas e inclusive também social, fazendo com que a gente perceba, poxa, a gente sabe que isso é errado, a gente sabe que isso é um problema, a gente sabe como solucionar, mas por que mesmo assim, mesmo com tudo isso, mesmo com poder, dinheiro e também leis, esse problema continua acontecendo? Então não é um problema que o tema ele é polêmico. O que a gente poderia discutir talvez é da falta de discussão a respeito do tema, e inclusive da falta de representatividade em discussão para a gente poder trazer essas pautas. Mas falar que um tema é polêmico é a mesma coisa que você falar que um tema não é polêmico. Você não está adicionando informações. O que o Enem quer é que você encontre por que um tema continua existindo de problema e fazer com que você traga uma melhora para a situação do tema. Já no segundo, que a gente vai ter como uma segunda forma, ela é bem parecida com o que tem com o primeiro, que é falar que o tema é polêmico, que seria o tema precisa ser discutido. Assim, não é que o tema precisa ser discutido. O que acontece é que a gente tem pessoas que discutem a respeito do tema, mas o que o Enem ele traz de holofote é a questão de que um tema ele não está sendo lidado com a melhor forma possível. Não é que está se esperando do próprio candidato que ele resolva esse problema. Não é isso que o Enem quer. É por isso que os textos motivadores trazem para você por que um tema continua existindo, formas de melhorar e inclusive mostrando que esse tema não é uma questão de opinião. Não é que ele está perguntando sua opinião sobre visibilidade e registro civil, ou ele está perguntando para você o que você acha da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele está falando que existe um problema, mas por que esses problemas continuam existindo? E é por isso que dentro dos textos motivadores você pode encontrar, inclusive, características que vão apontar para você. Poxa, o tema continua acontecendo não por falta de lei, mas por falta de administração dessas leis. Por falta de pessoas que não somente, não é que a lei não funciona, mas é que a lei não consegue chegar a todos. Por isso que é tão comum pessoas fazerem a denominação de citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição de 88, ou senão também outros filósofos contratualistas que falam da questão entre a relação de indivíduo e Estado sobre a garantia dos seus direitos e receber esses direitos, assim como vários outros tipos de repertório, que é da questão de que geralmente a gente põe sobre direito, cidadania, leis, como cidadanias mutiladas, assim como também temos o cidadão de papel, que vão falar de era para o Brasil ser assim, mas ele não é. Por quê? E aí você escreve sua redação do que simplesmente você falar que o tema precisa ser discutido. Bom, tudo bem, o tema precisa ser discutido, mas que tema não precisa ser discutido? E por fim, um que acontece frequentemente, que é o que falar que o tema já acontece faz muito tempo, ou que há muitos anos ou a um longo período o tema continua persistindo. O que acontece é que isso traz uma discussão problemática, porque não é que o tema a gente está tentando fazer uma análise historiográfica, a gente está tentando fazer uma linha do tempo explicando desde quando aconteceu. O problema é que muitas vezes a gente tem a questão de temas que eles são de questões culturais e de costumes. Então é muito comum que a gente vá questionar isso. Como, por exemplo, a questão do que temos de racismo, de violência contra a mulher, assim como de visibilidade e registro civil, ou de acesso ao cinema. Não é que os temas acontecem faz muito tempo. Se a gente for analisar muitos desses temas, talvez eles viraram problemática nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos, mas não porque o tema não acontecia antes, ou se ele acontece já há 100 anos, há 2 décadas ou há 5 minutos.
Mas a questão é que quando a gente vai trazer denominações, leis, questionamentos a respeito de um comportamento, a gente precisa lembrar que toda vez a sociedade ela muda de comportamento. Então o que a gente precisa perceber é que quando você quer discutir, falando que o tema já acontece faz muito tempo, talvez você queira discutir sobre a questão de costume e hábito. Então talvez um hábito e um costume que existia em um período específico, como por exemplo, Idade Média, século XX, século XIX, e aí trazer para a atualidade. Ou se não, até mesmo trazer uma obra, como um livro, um filme ou uma série, e falar como esse comportamento ele ou se aproxima ou se distancia da realidade. Que aí faz muito mais sentido falar do que o tema acontece já faz muito tempo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui tem 3 formas do que você não deveria escrever de introdução, e aí com 3 sugestões de como poder fazer com que você conserte essa introdução. Inclusive, você tem alguma dúvida sobre como começar a redação ou até alguma outra coisa de pergunta da redação do Enem? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!